Olá, gente. Então, a nossa aula de hoje vai ser do capítulo 8, né? Vamos falar sobre o sistema digestório, certo? Então, nós somos, né, seres heterótrofos, ou seja, nós somos incapazes de produzir o nosso próprio alimento. Ou seja, né, a gente vai atrás do nosso alimento, temos que comer, né, para produzir energia para o nosso corpo. Então, os alimentos que ingerimos, né, ele contém os nutrientes necessários, né, para abastecer as nossas células, permitindo assim, né, que elas realizem, né, as suas funções. Então, o sistema digestório, né, ele é tão importante, né, pois ele transforma tudo o que comemos em pequenas moléculas, né, de nutrientes por meio de um processo que chamamos de digestão. Então, o sistema digestório, né, é que vai fazer toda a nossa digestão. Então, vamos explorar aqui um pouquinho, né, o nosso sistema digestório, né? Então, os alimentos que ingerimos, né, eles são transformados lá no tubo digestório, né, numa mistura de substâncias heterogêneas, né, que são constituídas, né, por quê? Por alguns nutrientes inorgânicos, que são os sais, né, os sais minerais e a água, né? E os nutrientes orgânicos, que são as proteínas, os lipídios, né? E os carboidratos. Então, os nutrientes inorgânicos, né, pela sua simplicidade, que são estruturas moleculares bem mais simples, eles não precisam sofrer nenhuma decomposição química, né, para serem absorvidos, né, pela nossa célula. Já, né, que passam diretamente pela corrente sanguínea. A gente ingere esses nutrientes inorgânicos e eles já vão direto para o nosso sangue, para nossa corrente sanguínea. Mas já os nutrientes orgânicos, ele tem uma estrutura bem mais complexa, né? As suas moléculas ser bem maiores e elas precisam, né, sofrer grandes transformações bioquímicas, né? Precisam ser quebradas, de ser diminuída de tamanho, né? A fim, né, de ser dividido em micromoléculas. Então, para que isso, né, aconteça, né, colocamos, né, em ação, né, algumas substâncias que são chamadas, né, de enzimas digestivas. E essas substâncias, elas atuam de forma específica, ou seja, né, para cada tipo de nutriente, tem uma enzima apropriada. E o nosso processo, né, todos os processos químicos que a gente descreveu até agora, ele passa, né, por um longo tubo digestório, né, que se inicia lá na boca. Depois da boca, ele vai passando, ó, pela faringe, pelo esôfago, pelo estômago, aí intestino delgado, intestino grosso, né? Até sair, né, lá no reto, lá no ânus. Então, o sistema digestório, né? A digestão ela começa lá na boca, né? Então, a boca é uma cavidade oral, né, que faz a ligação de entre o tubo digestivo, né, e o exterior do nosso corpo, né? Então, a digestão dos alimentos começa lá na boca, né? Os dentes, ele ajuda nesse processo de mastigação, né? Que vai reduzir o tamanho dos alimentos em pequenas porções, né? Facilitando que esse alimento se misture com a saliva. Depois, né, desses alimentos mastigados e triturados, junto com a saliva, vai formar o bolo alimentar, né? Que é conduzido com a ajuda da língua até a faringe e daí passa pelo esôfago, né? Num processo que chamamos de deglutição. Aqui a gente vamos falar agora de algumas partes, né? Que compõem a boca. Então,
Nesse começo do sistema digestório, a boca ela é constituída pelos lábios, né, que recobrem as arcárias dentárias, né, tanto os dentes superiores como os dentes inferiores. Também temos as bochechas, né, que são as paredes que delimitam a boca na lateral, né, no qual está localizado os músculos bucinadores, né, que são os músculos da bochecha que vai auxiliar, né, na mastigação. O palato duro ele também é conhecido como o céu da boca, né? Ele tem uma fórmula abobada, né, platinada, que recobre a boca, né, e separa da cavidade nasal. Ou seja, esse palato duro vai separar a tua boca da tua cavidade nasal. Já o palato mole ou véu platinado, também conhecido, né, ele é móvel e flexível e não recobre osso algum. Temos também a nossa língua, né? Que ela é uma estrutura muscular que ela é dotada de mobilidade, gente, ela é muito móvel, né? E é revestida de uma mucosa em que se localizam as papilas linguais. Que essas papilas elas são responsáveis pela sensação gustativa, né? Pelo gosto, né? Que vai influenciar na escolha dos nossos alimentos. Então, a região sublingual é a parte inferior da boca, né? Quase toda recoberta pela língua. Essa parte, né, como o próprio nome diz, sublingual, abaixo da língua. Já as arcadas dentárias, né, elas formam a região da boca que contém os dentes. E nós, né, os seres humanos, eles possuem um total de 32 dentes. Aqui nós temos a estrutura de um dente, certo? Que ele é formado por o dente, ele tem a dentina, ele tem o esmalte, né? Ele tem a coroa dentária, o colo dentário, a raiz do dente. E toda essas estruturas elas vão ter outras estruturas dentro dela, como o orifício da raiz, onde passa as veias, né, para estar lá alimentando, nutrindo o dente, a membrana periodental, né, o cemento, o colo dentário, a gengiva, que vai servir lá para fixar o dente, né, para fixar o dente. Então a gente vai ver agora as partes mais principais do dente, que é quem, ó, a coroa, que é a parte visível do dente, né, que ela é revestida de esmalte, que vai dar a cor, né, do dente e vai limitar a parte útil na mastigação. Se a coroa, essa parte tu consegue ver o dente, olhou o teu dente, ali tu tá vendo a coroa. Então, a dentina é a camada dentária, né, situada abaixo do esmalte, na qual há milhões de pequenos canais, né, que levam diretamente à polpa do dente. O cemento, né? O cemento é a camada periférica da raiz, na qual estão inseridas as fibras, né, que sustentam o dente. A raiz, né, é a parte do dente que fica dentro do osso e constitui mais ou menos 2/3 do seu tamanho. Nós temos também a polpa, né, que é formada, né, de tecidos conjuntivos, vasos sanguíneos e fibras nervosas, né, e que vai proporcionar sensibilidade aos diversos estímulos, né, como quente, frio, ácido, doce, duro ou mole. Temos também, né, a saliva, né, que ela é importantíssima para a deglutição, pois ela, né, se mistura às porções de alimentos triturados, né, dando ao bolo alimentar, né, a consistência necessária para atravessar o esôfago. A saliva ela é uma substância aquosa, né, que de consistência viscosa, constituída de enzimas de pitianina, né, que é a amilase salivar, que atua sobre as moléculas de amido, ou seja, a peptina ela vai quebrar aquelas moléculas de amido, né, de carboidrato, que estão presentes nos alimentos. Certo? Então aqui nós temos essa imagem, ela mostra o processo digestivo, né, que ocorre no estômago e no intestino, certo? Então vamos lá, ó.
Assim que o alimento sai da boca, esse bolo alimentar, né, ele percorre a faringe e o esôfago e cai no estômago, né, onde ocorre uma série de transformações químicas, né, graças à ação daquelas enzimas que a gente estava falando, de várias enzimas, né. Então esse processo nós chamamos ele de quimificação. E o bolo alimentar, após esse processo, ele adquire uma consistência mais pastosa, né? E passa a se chamar quimo. Ou seja, quando tu coloca o alimento na boca e mastiga, ele mistura com a saliva, ele vai se chamar de bolo alimentar. Assim que tu engole ele, ele passa a se chamar quimo. Então, ó, quando tu coloca o alimento na boca, né? O teu cérebro já manda aquele aviso pro teu estômago. E o teu estômago vai começar, né? A estimular o hormônio gastrina, né? Que ele vai estimular as células gástricas, que vai secretar o ácido clorídrico, né, e algumas enzimas, né, para favorecer a digestão. Então, o ácido clorídrico, né, ele torna o meio bem ácido e permite a transformação das enzimas, né, que chamamos de pepsinogênio, né, na sua formação ativa, denominada de pepsina, ou seja, ela tem a função de acelerar o processo de quebra, ou seja, as moléculas, né, elas vão de proteína que você ingeriu, elas vão começar a ser quebradas e se transformadas em estruturas menores, né, que chamamos de peptonas. Então, isso vai resultar numa substância bem pastosa, né? O quimo, como a gente já ouviu falar lá atrás. Além da pepsina e outras enzimas que agem no estômago, né? Uma delas também é a renina. Então, essa enzima, ela promove a coagulação do leite, retardando a sua saída, favorecendo que, assim, né, uma digestão mais proveitosa do nutriente que está ali naquele alimento. E, finalmente, né, por contrações involuntárias lá do estômago, que chamamos de peritautismo, né, o quimo, ele passa por duodeno, né? Que é a primeira seção do intestino delgado. É através de uma válvula, né? Que separa o estômago do intestino, que nós chamamos de piloro, né? Lá, né, no intestino delgado, nela no duodeno, ao chegar lá, né, o quimo, ele sofre a ação do suco pancreático, né, um conjunto de enzimas, né, de substâncias enzimáticas, e sai de bicarbonato, que sai de uma glândula que chamamos pâncreas, lá do nosso pâncreas, né, do pâncreas. Além do suco pancreático, ele sofre também a ação da glândula biliar, né, ou da bile, né, que produz uma substância pelo fígado, né, que atua sobre a gordura. E o suco entérico, né, que também é um conjunto de músculos e de enzimas, né, produzido pelo intestino. Então, no final do processo, o resultado de toda essa substância líquida todo esse processo, né, no final dele vai se transformar tudo em uma substância líquida, né, e esbranquiçada, que chamamos de quilo, né? E essa substância, ela é composta apenas de água, nutrientes e substâncias não digeridas. São aquelas substâncias que o organismo, né, não conseguiu digerir desde lá da boca, né, até chegar no intestino. Então aqui, ó, nós temos algumas enzimas que atuam na terceira e na última etapa do processo digestivo, né? Realizado pelo intestino delgado, na região lá do duodeno, que é quem, ó, a tripsina ou suco pancreático, a gente acabou de falar deles também, que ele age sobre as proteínas e peptonas. A lipase, né, que é um suco pancreático também, que ele age nos lipídios, né, sobre os lipídios, quebrando os lipídios. A sacarase, que é um suco entérico, que ele abre sobre a sacarose, ou seja, o açúcar comum. E a lactase, né, que ele também é um suco entérico que age sobre os carboidratos da lactose, são aqueles carboidratos, né, que estão presentes no leite. Aqui nós temos depois disso tudo, nós temos a absorção, né, e a formação das fezes. Aí nessa imagem, ó, vocês podem estar observando que tem uma bolinha marrom que está passando por todo
o intestino grosso, né? Isso ocorre o quê? Então, ó, quando chega lá no intestino grosso, né? Algumas substâncias elas são absorvidas e transportadas pelo sangue, né? Até as células que as utilizam de acordo com o que tem que ser utilizado, né? Bem adequado, que chamamos de catabólitos. Então, eles não sendo utilizados pelo intestino delgado, ele passa para o intestino grosso, né? No qual fica de 1 até 3 horas lá dentro. Então, lá no intestino grosso, que ele tem um comprimento bem melhor, bem menor, né, em um diâmetro maior que o intestino delgado. Ou seja, ele é bem menor que o intestino delgado, mas é mais grosso, como o próprio nome diz. Um intestino grosso, né? E ele é dividido em 3 porções, que é o seco, o cólon e o reto. Então, nessa etapa, lá no intestino grosso, ocorre a reabsorção, né, de água e nutrientes, a produção de algumas vitaminas, como a vitamina K, a vitamina B12, a tiamina, né, a riboflavina. E pelas bactérias que possuem, né, que tem também no intestino, as bactérias intestinais, que são que armazenam, né, temporariamente e os resíduos, né, da eliminação desse produto, né, da digestão final, ou seja, depois que ele passa lá pelo intestino grosso, né, que ele absorve a água, alguns nutrientes, produz as vitaminas, né, o produto final de tudo isso são as fezes, né, que a gente libera no processo de defecação. Agora a gente vai dar uma olhadinha num vídeo, né, que vai estar explicando também todo esse processo de digestão, né, bem mais simples, desde lá da boca até, né, ser expelido pelas fezes, até chegar no ânus. O sistema digestório, né, ele tem alguns problemas, né, também, de acordo que vão interferir na nossa saúde, né. Ele é um sistema complexo que nos ajuda muito, mas se não cuidarmos dele, ele pode apresentar alguns problemas, né. Então, o controle da dieta alimentar e da ingestão de bebida alcoólica é uma medida bastante recomendada, né? Por serem fatores decisivos na prevenção de doenças relacionadas à digestão. Então, devemos ter uma dieta boa e não ingerirmos álcool, né? Bebida alcoólica, para que possamos ter um sistema digestório muito bom. Então, nós vamos conhecer agora algumas complicações, né, do trato digestório e a sua relação, né, com a alimentação. Então, primeiro nós vamos falar um pouco aqui sobre o câncer intestinal, né? Que o câncer intestinal ele é um tumor maligno
com multiplicação desordenada das células que se transformam no intestino. Ou seja, o câncer nada mais é que as células começam a se multiplicar desordenadamente e formam tipo alguns tumores. Então, e é provável, né, que a causa da maioria dos cânceres no intestino grosso, né, ele esteja relacionada à má alimentação, principalmente na ingestão de alimentos pobres em fibras e ricos, né, e rico em aditivos químicos, são aquelas comidas muito enlatadas e tudo mais. Sobretudo, né, com muito conservante e antioxidantes que podem prejudicar também a nossa saúde, causando câncer intestinal. Uma outra doença é as gastrites, né, as úlceras e as enterites. Ou seja, as gastrites e as úlceras, ela acontece no estômago e as enterites no intestino, certo? Então, isso ocorre por quê? Pela ingestão, né, de substâncias muito ácidas e álcool, que produz uma maior concentração de suco gástrico no estômago, no duodeno e no intestino grosso, que proporciona irritação, inflamação e ferida, né, na mucosa, na parede desse órgão, causando as gastrites, úlceras e enterites, né? Ou seja, essas doenças são algumas feridas que criam, né, na parede desses órgãos. Os cálculos biliares, né? Então, os alimentos muito ricos em gorduras insaturadas, né? Ele contém muito colesterol. E esses colesterol, eles são insolúveis na água, né? E quando ele entra em contato com os sais biliares, eles formam pequenos grãos, né? No interior da vesícula biliar. E esses grãos, eles são chamados de cálculos e podem impedir a saída da bile. Ou seja, os cálculos biliares são aquelas pedras que dão na vesícula. São tipo umas pedrinhas. As infecções intestinais, então alguns alimentos e águas, né, que não são tratadas, eles podem estar contaminados por algum tipo de bactéria ou protozoários patógenos, que são aqueles micro-organismos que causam doenças, né? E quando ingerimos, né, esses alimentos contaminados, eles podem causar inflamações na mucosa do nosso intestino, né, originando infecções. Então é daí que vem a desidratação, né, pelas diarreias e dores, né, abdominais. As cáries dentárias, né, são oriundas, né, do acúmulo de resto, né, de alimentos na boca, que esses alimentos que ficam entre os dentes vão começar a fermentar, né, e criar um ambiente muito bom, né, para a proliferação de bactérias que atacam os dentes. Ou seja, a decomposição da química desses resíduos alimentares, ele vai originar ácidos que vão dissolver, né, o cálcio que tem no nosso dente e vão criar pequenas brechas microscópicas nos dentes, né, deixando ele cariado, né, ele vai começar a criar aqueles buraquinhos, vão estar cheios de bactérias e vão causar muitas dores. Temos também as doenças hepáticas, que são as doenças do fígado, né? Isso ocorre pelo consumo exagerado de bebidas alcoólicas, né, que provocam uma disfunção lá no fígado, que causa uma grave patologia, né, uma doença que chamamos de cirrose hepática. E essa doença ela causa a destruição, né, das células do fígado, ou seja, a cirrose vai destruir todo o fígado. Então, nossa aula é essa sobre o sistema digestório. Qualquer dúvida você pode estar perguntando. Não deixem de responder as atividades de vocês, certo? Que elas sempre valem nota. E até a próxima aula.